passar os sons. Tá. Pode colocar? Primeiro, queria agradecer o João, tá, pelo convite da CT Júnior para estar aqui hoje. Mas, obviamente, de eu falar um pouco sobre o tema que eu vou debater com vocês aqui hoje, queria perguntar para vocês uma pergunta muito simples. Eu sou diretor-presidente do CPEC, nosso instituto é voltado para o setor logístico e portuário, né? A gente aqui tem presente hoje profissionais de diversas áreas do setor logístico e portuário, com expertise, inclusive do setor portuário. Quem aqui de vocês, eu faço uma pergunta e um desafio a vocês, já pensou ou já imaginou, ou pelo menos pensou a partir do momento que se formar, trabalhar no setor logístico e portuário? Levanta a mão, sendo sinceros. Então a gente tem aqui 2, 4, 5, 6. Quantos hoje vieram aqui por curiosidade? Quero ver o tema, quero saber o que é. A gente tem 4, 5, 6. Então eu já adianto para vocês, colegas, que vocês, a partir deste momento, vocês já saíram na frente, vocês já adquiriram neste exato instante que estão aqui nessa sala, nesse plenário com vocês aqui hoje, vocês já estão tendo um diferencial competitivo no mercado, inclusive capixaba. Por que eu digo isso para vocês? A gente tem aqui a presença do Júlio, que é da área de recursos humanos de Porto Céu. A gente tem o Rafael Isser, que é presidente da Rede Petro, que se aproximou do nosso instituto, que a gente está debatendo muitas questões portuárias. A gente tem a presença de profissionais como a Fernanda, por exemplo, da Arcelor. E uma coisa interessante é que é um pouco assustador, inclusive, isso é um ponto que eu falo muitas vezes nas palestras de debate, muitas vezes a gente fala das temáticas sobre o setor portuário, é que muitos não estão tendo a dimensão do universo que está por vir. Muitos não têm essa dimensão. Eu digo isso para vocês por quê? A gente tem projetos, como no caso da Emetame, no norte do estado. A gente tem Porto Céu, na expansão de Porto Céu agora mais recentemente. Parque Log. A gente tem projetos como Porto Central, aqui no sul do estado, em Presidente Kennedy. A gente tem um projeto ainda que está sendo debatido, que é o Porto Itaoca, que pode ser que a qualquer momento ressurja, inclusive. A gente tem vários terminais, não só aqui no Espírito Santo, mas fora do Espírito Santo, agora em Ilhéus recentemente. E o interessante é que as pessoas não se atentaram para essa possibilidade. A gente tem um município como Aracruz, por exemplo, que não chega a ter 100 mil habitantes da população. Você traz para a população economicamente ativa do município, você não consegue 10% daquela população para poder trabalhar. Então tem uma gama de oportunidades. E geralmente, quando a gente fala sobre o setor logístico portuário, todo mundo pensa assim, não, é o estivador que está lá, por exemplo, trabalhando lá no cais, por exemplo, ajudando na carga e descarga, orientando. Não, tem muitas áreas. Esse é que é o desafio que eu proponho para vocês. Para os engenheiros, então, nobres, futuros profissionais, né? Há uma gama de oportunidade em diversas áreas que vocês podem atuar, seja voltado para questões relacionadas à automação, seja questões relacionadas, como por exemplo, relacionado à questão como a inteligência artificial, tem questões relacionadas como, por exemplo, voltado a planejamento estratégico, tem uma gama de oportunidades. E o que me assusta um pouco é que isso é um ponto que eu queria já até elencar com vocês esse ponto, que é muito simples. Não há a quantidade necessária de profissionais hoje no Espírito Santo para atender esse crescimento da demanda, isso é fato, não há. E um grande problema, falta empregabilidade. Aí o que eu faço desafio para vocês, falta empregabilidade. Não temos hoje no Espírito Santo também a quantidade necessária de profissionais para isso. Tanto é que, me corrija se eu estiver errado, o Júlio ou outros profissionais de recursos humanos dessas empresas que vão estar aqui hoje, daqui a pouco o Júlio Brasileiro, que é um engenheiro, vai estar aqui com vocês também, há uma carência de profissionais e empresas, grandes players do mercado hoje, têm buscado profissionais não só no Espírito Santo, fora do Espírito Santo. Então, futuros engenheiros, eu proponho para vocês, obviamente não dizendo que todos devem entrar para a área portuária, não é isso, é uma questão pessoal, é um planejamento futuro de vocês. Mas eu gostaria que vocês dessem a atenção necessária, porque há um potencial enorme, há um potencial gigante, há um potencial muito latente que as pessoas ainda não se atentaram, tá? Em várias áreas, não só, eu falo isso com o curso de administração, eu falo isso com os outros cursos que a gente ministra alguns cursos, eu digo para vocês que para os engenheiros, então, tem uma facilidade muito grande. Por que motivo? Que vocês, profissionais de engenharia, têm uma característica que nem todas as profissões conseguem fazer, vocês conseguem se adaptar em diversas áreas de mercado. Um médico, por exemplo, limita muito a área de atuação dele, muitas vezes, tudo bem, ele pode especializar em algumas áreas, mas os engenheiros, de maneira geral, eles têm uma facilidade de adaptação, seja para gestão, seja para planejamento, seja para projeto, seja o que for.
vocês têm essa facilidade, vocês têm, pela natureza, pelo perfil profissional de vocês. E eu fui gerente de recursos humanos do Porto de Vitória durante quase 10 anos. Tá? Durante quase 10 anos eu lidei com profissionais de diversas áreas, engenheiros inclusive. E eu digo para vocês o seguinte, que os engenheiros e engenheiros do Espírito Santo, se eles souberem aproveitar essa onda não só do setor portuário, agora o Norte Estado, a questão da BioID também, que é um outro projeto extremamente interessante, vocês vão conseguir surfar bem. Só que, já adianto para vocês, hoje vocês, se optarem por essa carreira, se optarem por esse mercado, se optarem por esse segmento, que eu, inclusive, assim, eu tenho orgulho de falar que trabalho e atuo já há mais de 15 anos, é um segmento que é apaixonante. E sinto dizer para vocês, se vocês entrarem, vocês vão se apaixonar, porque é fantástico. Então, pessoal, vamos iniciar falando um pouquinho sobre a questão do tema. Especificamente para mim, é um grande prazer estar aqui hoje com vocês. Tá? Eu sou administrador de empresas, eu formei na Universidade Federal do Espírito Santo mesmo, aqui no CCJE, tá? Tem um pouquinho de tempo, em 99 inclusive, fui de 99. Fiz meu mestrado em administração aqui na própria UFS também, tá? Fiz minha pós-graduação em finanças corporativas também na Universidade Federal do Espírito Santo, então... E eu sempre estou em projetos aqui na UFS, tá? Eu tenho um carinho especial pela Universidade Federal, porque eu me sinto na obrigação de retribuir muito o que eu ganhei da Universidade Federal. Poucas pessoas fazem isso. A minha orientadora de mestrado, que é a Tereza Cristina, eu até convidei ela, não podia vir aqui hoje, eu sempre falo com ela assim, professora, assim, eu me sinto na obrigação de vir na UFS, porque quando o João me convidou, eu falei, não, para mim vai ser um prazer. Porque tá aqui não é trabalho, tá aqui é prazer mesmo. E falar com vocês aqui hoje me traz uma satisfação muito grande, porque eu como vocês também, eu estive sentado em plenário vendo profissionais de outras empresas, Arcelor e tudo, e eles falando um futuro que eu imaginava, né? E como vocês hoje, eu estou aqui agora exatamente falando para falar um pouco sobre esse futuro de vocês aí. Então, falando um pouquinho da empregabilidade, antes de eu falar de empregabilidade, eu queria contextualizar vocês um pouco sobre o que é porto, tá? O que é porto exatamente, o que é do ponto de vista técnico porto, porque às vezes a gente fala muito sobre a temática porto e as pessoas não sabem o que é exatamente um porto. O Enildo, que é um mestre em gestão portuária, que está lançando um livro esse ano sobre cabotagem, vários autores falam, eu vou falar um autor que o Enildo gosta muito. Segundo a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, tecnicamente falando, porto é uma instalação localizada dentro de uma área, que chama de porto organizado, tá? E ela é utilizada para movimentação de passageiros ou mercadorias. E aí sobre uma jurisdição, o Gustavo, que é advogado, sabe dizer melhor do que eu, de uma autoridade competente, né? Isso é do ponto de vista que a Agência Nacional de Transportes Aquaviários estabelece que é porto. Já, por exemplo, Bianchi, que é uma instituição sem fins lucrativos hoje, que atua em vários projetos no mundo todo, ela diz que porto é um local protegido na costa, e esse é o termo que é muito utilizado desde os primórdios, quando se fala de porto, às margens de rios, para facilitar operações, tá, de seguras e eficientes de embarque e desembarque. Agora, um autor que Enildo gosta muito, que é o Theo Notboom, que acho que você já teve a oportunidade de ter com ele, Enildo, ele diz o seguinte: portos, nos últimos anos, eles deixaram de ser, e notem isso, deixaram de ser uma área de simples transferência de carga, uma área de conexão entre os modais, ser uma área simplesmente que faz esse processo e atuar como dentro da cadeia integrada da logística. E o que acontece hoje? O que aconteceu com os portos? Tá? Muitas vezes quem atua no setor portuário, quando eu tive a oportunidade de conversar com as pessoas que trabalhavam comigo no Porto de Vitória, era muito uma visão, e os mais antigos, e não criticando eles, mas os mais antigos do porto, eles tinham a visão do porto do ponto de vista como uma área de simplesmente passagem. Só que ao longo dos anos, com as novas tecnologias, automação, sistemas de geoposicionamento, novas tecnologias fizeram com que o porto ele passasse por uma questão técnica, necessidade de integrações entre as cadeias. Então, por exemplo, se você vai transportar uma mercadoria, e o João sabe bem disso no mestrado dele, há uma necessidade de que, por exemplo, o cliente saiba, por exemplo, a mercadoria que está em que determinado momento, para que ele tenha uma rastreabilidade. E que o planejamento de carga e descarga que acontece em Paranaguá, por exemplo, ocorra num determinado horário estabelecido previamente. E grande parte dessas tecnologias, grande parte desse conhecimento foi desenvolvido pelos engenheiros. Muitos engenheiros desenvolveram esses conhecimentos. Então há uma necessidade hoje que o porto deixou de ser aquele local, abre aspas, de passagem de uma cadeia logística e passou a ser uma peça fundamental ao planejamento de projetos, principalmente na logística como um todo. Isso não só a nível Brasil, a nível mundial.
Tá? O que acontece, por exemplo, na crise lá, por exemplo, está tendo agora na guerra do Irã, isso repercute no mundo todo. Vocês podem ter certeza que grandes partes dos especialistas hoje no setor logístico portuário mundial, eles estão debatendo sobre, planejando futuros cenários, dependendo da situação como vai desenrolar das guerras, inclusive nas questões relacionadas a abastecimento, questões relacionadas à armazenagem, questões relacionadas sobre tudo. E aí os engenheiros entram forte nisso, tá? O Portos, ele tem um papel integrador da cadeia de suprimentos. Ele é fundamental a integração da cadeia de suprimentos. E aí, trazendo agora do ponto de vista técnico. Na administração, tecnicamente falando, empregabilidade é a capacidade de conquistar, manter um trabalho, gerando valor para uma organização ou para si próprio. E aí, o que eu quero trazer um ponto interessante para vocês. Quando eu estudava, que nem vocês, era estudante, eu lembro que tive uma palestra que estava um profissional falando sobre empregabilidade, aqui na UFS mesmo. E ele disse, eu só não lembro o nome do profissional, gente, me desculpe que já tem um tempinho, né? Mas ele disse o seguinte, que houve uma crítica, ele conta um caso, né? Houve uma crítica, quando a Telefônica se instaurou no Brasil, quando a Telefônica ela veio para o Brasil, houve uma crítica do ministro do Trabalho, então, na época, falou assim, gente, por que a Telefônica ela contratou mais de 200 profissionais estrangeiros? E não trouxe nenhum profissional brasileiro, contratou um profissional brasileiro, eram 200 vagas, não sei o quê, acho que contratou um profissional brasileiro. E aí fez uma crítica ao CEO da Telefônica, falou assim, como é que vocês fazem isso? O CEO da Telefônica, calmamente, foi num evento e falou assim, olha, senhor ministro do Trabalho, assim, aceito as críticas, então eu gostaria que o senhor me indicasse um profissional com as competências técnicas que a gente precisa para o crescimento da telefonia móvel no Brasil, que era o projeto na época, que era a necessidade do mercado, que eu contrato agora, eu entrevisto agora e contrato agora. O ministro do Trabalho se calou. Por quê? Porque na época, naquela ocasião, havia uma necessidade de profissionais com determinadas competências que não existiam no Brasil. Não tinham os profissionais necessários. E o ministro do Trabalho simplesmente falou assim, olha, não tem o que falar. E hoje eu digo para vocês que no setor portuário, guardado as proporções, está acontecendo um efeito muito similar. Hoje, o mercado portuário ele precisa de profissionais com determinadas competências, determinadas habilidades. E muitas vezes, e aí eu digo para vocês assim, que aí é uma crítica que eu faço não só a UFS, ou qualquer instituição de ensino, como eu também trabalhei em outras instituições privadas, já dei aula na FAES durante 16 anos, eu digo para vocês que as grades curriculares aprovadas pelo Ministério da Educação, nos diversos cursos, em diversas áreas no Brasil, elas não estão adequadas para atender a demanda de mercado. Muitas grades curriculares ainda elas não acompanham na velocidade que o mercado precisa. As grades curriculares elas não estão adequadas. Isso faz com que, de uma maneira geral, acaba repercutindo na educação dos estudantes. Isso faz com que muitos estudantes eles tenham que fazer o quê? Procurar cursos complementares, procurar formações complementares para atender uma demanda de mercado. Isso faz com que muitas vezes você tenha muitas vagas. Em algum setor portuário, inclusive, acontece muito isso. Você tem muitas vagas, mas você não consegue trazer profissionais na quantidade ou na qualidade que você gostaria. Isso acaba sendo um problema muito sério para as empresas. Eu estou com Sabrina aqui do CIE, que vai participar do painel depois. A gente tem debatido muito que o processo de ingresso desses profissionais, para que eles busquem aumentar a probabilidade de uma contratação, depende também de que essa carreira dele seja construída desde o início, desde quando ele é estudante, até quando ele está estagiando, para quando de fato ele for atuar. Um dado interessante, que quase 70% a 80% dos estagiários que atuam em empresas ligadas ao setor logístico portuário, eu não estou falando de profissionais, estou falando de estagiários que atuam nas empresas ligadas a esses setores, são contratados por essas empresas. São contratados. A taxa de contratação é muito alta. Por quê? Porque é uma carência de profissionais, e esses profissionais, a Fernanda é um exemplo, entra nas empresas, acaba tendo a formação e aí as empresas falam, olha, eu preciso desse profissional. E acaba acontecendo esse fato. Então, isso é um ponto interessante, que a formação de vocês começa desde lá de trás. E aí, eu tive uma curiosidade, eu falei assim, gente, não existe o termo, nenhum autor eu pesquisei, do que é empregabilidade no setor portuário. Mas eu falei, vou botar para o chat GPT. Joguei o chat GPT e falei assim, olha, o que é empregabilidade no setor portuário? Interessante que o chat GPT deu a seguinte definição, obviamente não é nenhum autor, eu usei a tecnologia para definir o termo. Ele diz o seguinte, empregabilidade no setor portuário é a capacidade de um profissional em gerar valor nas operações portuárias por meio de competências técnicas, habilidades operacionais e competências estratégicas. Notem que o que me chamou a atenção muito, que o ChatGPT ele usa um algoritmo baseado em um conhecimento na rede, né? E de uma maneira geral ele diz o seguinte, que habilidades técnicas, operacionais do porto e de governança, de gestão.
Ou seja, tem vaga para todo mundo. Se eu não quero ser um engenheiro atuando lá na beira do cais, não tem problema, eu posso ser no planejamento, eu posso trabalhar com gestão de processo, eu posso trabalhar em várias áreas do setor logístico portuário, porque há oportunidade em diversas áreas, diversas competências. E alinhados é o quê? Com eficiência, segurança, integração logística e inovação do setor. Tá? Notem que há uma necessidade de profissionais com essas características. E aí, um dado interessante, tá? E eu queria trazer para vocês esses dados. Nos últimos 15 anos, aumentou em 67% a contratação de profissionais do setor portuário. 15 anos, a taxa aumentou em 67%. Todo ano está aumentando em 5 a 7% novas contratações. No ano passado, o CAGED representou um saldo entre, o que é CAGED? Cadastro Geral de Empregados Contratados e que são demitidos ao longo do ano. A taxa todo ano ela é positiva. Todo ano surgem 500 novos postos de trabalho, considerando do ponto de vista técnico, no ano. Né? Ou seja, está sempre... Isso eu estou falando no cenário do ano passado. A tendência nesses últimos anos é aumentar muito mais. Tá? Em 2025, os postos bateram recorde no brasileiro, eles movimentaram 1,4 bilhões de toneladas. Vocês acham que não tem oportunidade? E aí, que é um ponto interessante, onde é que as oportunidades estão no mercado de trabalho portuário? 50% nas áreas operacionais. Tá? E aí, quando é área operacional, gestão operacional, formação fiel depositário, são várias funções que existem do ponto de vista da formação para operacionalizar o porto. Né? 20% está nas áreas estratégicas, gestão, planejamento, alta administração, por aí vai. E 30% em áreas técnicas, né? Áreas de suporte, áreas de apoio. Então tem muito espaço para vários profissionais. E uma reportagem interessante que eu quis trazer para vocês extrair, a revista Portos e Navios publicou uma matéria interessante. Esse material depois, tá, gente? Eu vou pedir para o João disponibilizar para vocês, que tem os links das matérias, tá? Então, para vocês acessarem depois. Mas a Portos e Navios ela diz o seguinte, que a carteira de projetos do setor portuário e engenharia, ela soma bilhões de investimentos. E, segundo a matéria, a expectativa que a quantidade de investimento no setor portuário, ela é tão grande, e trazendo do ponto de vista o corte para as engenharias, ela vai ser uma coisa absurda, que vai precisar de profissionais. E o mercado não está preparado para absorver a quantidade, não tem quantidade de profissionais necessários para isso. Isso está na matéria, inclusive. Setor logístico, ele cresceu 12% de trabalhadores de 2018 a 2023, tá? A taxa média é 8,7%, e passando de 2,63 milhões de trabalhadores para 2,86 profissionais, tá? E muito rápido isso, está crescendo a forma... E detalhe, eu estou falando dos profissionais que atuam diretamente. Eu não estou falando dos profissionais que atuam em empresas que dão suporte, que atuam ligadas a empresas que a gente chama de... são indiretamente, são afetadas pelo setor, tá? Então, empresas, por exemplo, que prestam consultorias, empresas de serviço, empresas que estão dentro desse entorno, também são afetadas, tá? Segundo, Robert Half não é autor não, tá, gente? É uma consultoria. Eles trouxeram um dado, é o seguinte: como é que é a expansão dos programas para engenheiros? O que o mercado de trabalho dos engenheiros está trazendo? O que ele entende que são competências que os engenheiros têm que ficar antenados, tá? Um dos pontos, tá? A expansão principalmente da cabotagem, tá? O Enildo depois, quando ele for participar do painel, eu vou pedir para ele fazer uma ressalva sobre a questão da cabotagem. No Brasil, a gente tem um litoral amplo. Alguém sabe o que é cabotagem? Alguém tem noção do que é cabotagem? Quem não sabe o que é cabotagem? A maioria, né? Então tá. Quer falar, Enildo? Você que é um especialista? Fala você, vai lá. Você é o especialista. Fala. Eu prefiro a navegação na costa do mesmo país. Fala aí, mas explica tecnicamente. A cabotagem é quando você faz uma operação de cargas e você faz deslocamento na costa do próprio país. Vamos dizer, no Brasil, de Manaus até Rio Grande do Sul. Toda essa navegação é cabotagem. Quando você estende, que você tem que... Aí também as normas são diferentes, aí você vai falando no curso. Então, o que o Fabrício está colocando aqui? Vai ter muitas... O governo está enxergando, quando ele lançou, eu falo até que é um processo pobre, falando de rodovias do mar. Na Europa são autoestradas do mar. A gente é pobre até em pensar. Então, isso eu já fiz uma crítica até lá no Ministério, quando eu participei do debate. Vocês são pobres até em pensar. Vocês não pensam em troço grande. Nós temos que pensar em autoestradas. São 3 pistas de um lado, 3 pistas do outro. E o mar é extenso, você pode explorar à vontade. Então, a gente tem que... Vai ter mudança, vai ter regulamentação, tudo isso. Obrigado, Enildo.
E o interessante, tá, pessoal, que quando a gente fala desses investimentos em cabotagem, isso vai trazer uma gama de oportunidades. Por quê? Enquanto você utiliza no Brasil o modal predominante é o rodoviário, e aí entra questões políticas, questões históricas no Brasil, mas o modal rodoviário ele tem uma série de problemas relacionados à questão da eficiência, à questão da capacidade produtiva. Tem pontos positivos, depois a gente fala um pouco sobre os modais, mas sob o ponto de vista da expansão do país, trazendo uma série de benefícios para reduzir custo, o Brasil inclusive, a cabotagem é uma das soluções. E aí, há uma tendência, novos investimentos em infraestrutura, e aí fala vários tipos de infraestrutura, sejam obras, por exemplo, sempre questões relacionadas a esse sentido, como também aumenta a contratação de especializados, profissionais especializados, inclusive engenheiros também. Só que, segundo a consultoria Robert Half, a demanda de engenheiros não é pontual. Ela vai ser consequência de quê? De 3 fatores. Ampliação dos terminais, então vai ocorrer a ampliação de muitos terminais. Portocel é um exemplo agora recente. Portocel, no mercado, por exemplo, competitivo, que o nosso estado está expandindo, Portocel falou assim, não, vamos para cima. Expandiram e agora estão inclusive em Santos. Tá? Já estão em Santos, inclusive. Então há uma ampliação de terminais no Brasil como um todo. A modernização tecnológica, então você tem novas tecnologias, tá? Você vê alguns vídeos depois, assim, sobre a Fernanda, talvez ela comente alguma coisa assim, dos portos automatizados hoje. Você tem portos, inclusive na China, você não tem um ser humano operando nenhum equipamento, ele é todo automatizado. Ele tem um sistema aí eu não sou técnico na área de engenharia, eu deixo para vocês, mas ele tem um sistema de localização de geoprocessamento que ele consegue fazer as operações de forma automatizada. Você não tem nenhum tipo de incursão humana. O ser humano, até muita gente fala, mas não vai perder emprego. Não, na verdade surgem novas oportunidades em outras áreas que então não são exploradas. E aumenta o volume de cargas. Para os engenheiros, tá? O Brasil, 95% dos portos, o movimento comércio brasileiro. Então, 95% do comércio brasileiro passa pelos portos. Então, um ponto interessante é o seguinte: quais são as áreas que os engenheiros vão ter oportunidade? Gargalos operacionais, infraestrutura defasada. Então, os engenheiros vão ser extremamente importantes nesse planejamento, no entendimento dessas características, do seu ponto de vista, do que eles podem fazer com que esses gargalos reduzam, e a otimização de custos, tá? Hoje, as empresas, elas buscam ter eficiência em custos. E a eficiência em custos não quer dizer cair o nível de serviço, quer manter o nível de serviço reduzindo custos. E muitos engenheiros são especializados em desenvolver projetos nesse sentido, tá? Oportunidades de engenheiros. A engenharia tem várias frentes. Então, por exemplo, desde planejamento de dimensionamentos de terminais, o Instituto Navigare, eu peguei um material deles, achei bem interessante. Planejamento de dimensionamento de terminais, obras de infraestrutura também, vai surgir oportunidade para os engenheiros. Operações portuárias, o processo de planejamento e gestão de operações portuárias. Recuperação de estruturas, tá? Portos às vezes estão defasados. O Porto de Vitória passou um processo de recuperação estrutural muito grande. Era público, ficou privado, teve que passar um processo de recuperação muito grande. Muitos engenheiros participaram dos projetos, hoje existem lá. E a logística integrada. E aí, só para vocês terem ideia, né? A média salarial dos profissionais em início de carreira, tá? Início de carreira, ligado às empresas, em Santos, por exemplo, é 12 mil mês. Em Rio de Janeiro é 11.500. Isso depende da complexidade, tá, gente? Estou falando de um profissional que é nível júnior, não estou falando nem sênior, estou falando júnior, tá? Salvador, média 10.200, Itajaí, 10.500 reais. Essa é a sala de ingressos. Os profissionais de engenharia nesses segmentos, nessas áreas, tá? Atuando nesse setor. Inclusive, vocês ainda têm uma característica interessante, né? Que o conselho de classe de vocês também estabelece um valor mínimo de remuneração também para os engenheiros. Então, vocês já entram com uma condição bem interessante. E fora, assim, os benefícios, e o desafio dos projetos. Então, tem várias vantagens ali. Áreas de atuação também dos engenheiros. Nas operações portuárias, gerenciar e otimizar operações dos portos. Então, do ponto de vista das operações, é isso. Trazendo para as obras costeiras, planejar e executar projetos de infraestrutura costeira. Né? Seja, por exemplo, o berço do porto. Berço é a área onde os navios atracam, né, evidentemente. São projetos desse sentido. Gestão da qualidade de normas, sistemas de gestão de qualidade e conformidade. Está muito em alta, tá? Muitos portos hoje, isso é um dado interessante, muitos portos, eles estão buscando as certificações, não só ISO 9001, ISO 14001, a ambiental inclusive, e outras certificações ISO. Então há uma procura muito grande por engenheiros para implantar projetos nesse sentido, tá? Logística de agronegócio, operações logísticas do agronegócio, agronegócio está em alta, tá? Agronegócio está em alta, então assim, há uma tendência para os engenheiros cada vez mais projetos ligados à integração logística, dimensionamento de obras portuárias e projetos de infraestrutura portuária e por aí vai. Né? Na área de transporte marítimo e navegação, oportunidades. Gerenciar operações de transporte marítimo também.
recuperação de infraestrutura de piers, berços e aí estruturas portuárias, porque elas sofrem manutenções, os navios quando atracam geram alguns tipos de avarias e aí tem que ser feito projetos nesse sentido. Terminais de contêineres, otimizar a movimentação e armazenagem de contêineres, né? E a armazenagem de contêineres, do ponto de vista, tem alguns nuances interessantes e gera alguns problemas para quem trabalha com gestão portuária. Não vou entrar no mérito depois sobre a questão do demurge, mas a Milene depois fala sobre o demurge depois, que é um ponto que afeta muito as operações portuárias e tem um custo muito elevado, e é importante esse planejamento. Execução de terminais portuários, né? A construção de novos terminais tem surgido aí. No Espírito Santo a gente está passando por um boom de crescimento de terminais do Espírito Santo, né? E coordenar transporte de operações marítimas também, tá? As novas competências, tá? Aí competências que o mercado tem desenhado muito nesse sentido, tá? Automação de equipamentos portuários, tá? Então o processo de automação está em alta. Alguns projetos que eu já tive, eu não participei do projeto, mas eu acompanhei o projeto, como a cadeia logística inteligente, são projetos em que você trabalha desde quando a mercadoria está sendo transportada de uma determinada região até chegar no porto, então tem todo um planejamento no processo. Modelagem de operações logísticas, tá? E aí é você modelar os melhores processos. Eu sou gerente de processos, então uma grande característica do seu ponto de vista da gestão de processos é você entender quais são os processos mais adequados, mais eficientes, que reduzem o custo e aumentam a qualidade. Tem um curso de engenharia de produção aqui. Quem é da engenharia de produção aqui? Então, para vocês, inclusive, modelagem de processos de linha de produção voltada para processos portuários vai estar em alta. Doutor Júlio? Tá beleza? Análise preditiva de dados, estava conversando com o João agora. O João, inclusive, pessoal, antes que eu esqueça, foi meu estagiário, tá? Hoje é doutor e está aqui na UFS. Tá aqui com vocês hoje palestrando. Foi meu estagiário na UFS. E hoje em dia dá um banho em mim. Tá? Então, o que acontece? Sistemas de operacionais e infraestrutura portuária sustentável. Sustentabilidade, o Júlio vai estar falando um pouco sobre descarbonização, questões relacionadas a ESG, né? Obviamente, as questões relacionadas à questão ambiental e social. É o que está hoje no mercado, está em alta, inclusive, do seu ponto de vista, várias questões. Hoje você tem que buscar, muitos postos vão buscar, inclusive, uma tendência natural, e o Júlio vai falar um pouco sobre isso depois, sobre a questão dos selos verdes. Tá? Os selos verdes vai estar em alta mesmo, e há uma grande oportunidade para os engenheiros nesse sentido. Pessoal, essas são as referências, assim, bibliográficas, depois eu vou pedir para, evidentemente, o João disponibilizar para vocês, mas assim, o que eu gostaria de passar para vocês aí, a mensagem? Obviamente, assim, eu quis trazer um pouco para vocês a minha visão como gerente de recursos humanos da área portuária, como eu atuo na área de gestão de pessoas há muito tempo, eu quis trazer um pouco para vocês o que a gente percebe do mercado, o que eu conversando com as empresas que a gente tem conversado. Ontem a gente teve uma reunião lá em Aracruz, tem uma associação em Aracruz chamada AMEAR, que ela está fazendo vários projetos, inclusive com a Imetame e com a própria Portocel. Eu estava conversando com o presidente dele, e a grande preocupação deles hoje é o seguinte: como que eles vão conseguir fazer o projeto Aracruz 10 anos sem profissionais? Profissionais hoje é fundamental. E aí, trazendo para os profissionais de engenharia, é fundamental que vocês, que estão aqui, que vão se tornar profissionais de mercado, comecem a tentar os projetos que estão sendo desenvolvidos, não só no norte do Espírito Santo, mas no sul do Espírito Santo, e quem sabe também fora do Espírito Santo. Então, espero que pelo menos assim, eu tenha feito um briefing para vocês do que a gente trouxe do ponto de vista do mercado portuário, trazendo um pouco do ponto de vista da empregabilidade, das competências que vocês têm que se atentar. Nós ficamos à disposição, tá, gente? Depois vocês podem entrar em contato conosco, a gente tem os contatos nossos. Eu queria agradecer as instituições, tá, pessoal, que participaram, estão conosco aqui hoje. A Portocel, CER, Celor, todas elas disponibilizaram profissionais hoje com vocês aqui para estar falando um pouco sobre esse projeto, a Rede Petro e tudo mais e tal. E a gente fica à disposição, tá, gente? Quiser mandar uma mensagem, tirar uma dúvida, mandar um e-mail para a gente está à disposição para isso. Quiserem depois conhecer um pouco do nosso trabalho, tem um QR Code ali do lado de fora, podem fazer a leitura do QR Code, tem um curso gratuito lá de top de operações portuárias, vocês podem conhecer, e a gente fica à vontade aí. Eu não sei se teria perguntas depois, João, quiser abrir para alguma pergunta, fica... Se alguém quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade também, pessoal. Pode. Eu sou estudante de engenharia de produção no primeiro período. Eu estudo engenharia de produção justamente porque é algo que agrega na área portuária. Minha dúvida é justamente o seguinte: agora que a gente está no curso, fica um pouco abstrato e às vezes a gente não sabe ao certo quais cargos ou o que, por exemplo,
quais formações adicionais o engenheiro de produção necessitaria ter para poder ingressar na área portuária de maneira melhor? Você sabe, por exemplo, dar assim, cargos ou quais formações são diferenciais para o engenheiro de produção? Seu nome, desculpa? Meu nome é Juan. Ah, tá ouvindo? Então, Juan, vamos lá. Se você fizesse essa pergunta para mim há uns 15 anos atrás, eu te falaria tranquilamente. Aí o Júlio vai me corrigir assim, eu vou até que os engenheiros ajudem nesse sentido. O que eu penso, tá? Há 15 anos atrás, era muito claro com relação às competências que eu tinha que ter sob o ponto de vista do mercado. O grande problema que eu vejo, isso como chefe de RH e as empresas que eu atuei, é que em 2, 3 anos muda tudo. É muito rápido. É uma coisa assim, hoje a gente está num mundo que ele é exponencial. As mudanças de competências, elas são muito... Existem, assim, tendências de mercado que eu acredito que possa ser. Questões relacionadas à automação, por exemplo, eu entendo que seria interessante. Questões relacionadas com o uso da inteligência artificial, eu acho que é interessante também. No entanto, eu acho que o mais importante, que é um grande problema das universidades federais, isso assim, eu falo porque eu passei isso na UFS, tá? É que esse descolamento do mercado é muito ruim para vocês, tá? Esse descolamento do mercado é muito ruim. E aí, que sugestão que eu dou para vocês, tá? Não fiquem presos, e não fiquem presos somente aos conhecimentos que estão na sala de aula. Tá? Por que eu não digo isso? É importante que faça o estágio, é importante que esteja no mercado, é importante que você esteja acompanhando notícias, é importante que você esteja fazendo curso, se aperfeiçoando, porque o mundo hoje, eu digo para vocês, antigamente quando eu formei em administração, eu dou um exemplo para vocês. Eu lembro que um autor que eu tinha lido uma época, eu achei muito bacana, que é o Schumpeter. Né? E aí, Schumpeter, falando muito sobre Schumpeter, e eu tinha lido, achava muito interessante, que acho que é Schumpeter da década de 60, se eu não me engano, que é muito interessante, fala sobre a questão da reengenharia e tal, só que na década, quando eu estava em 2000, que eu estava formando, falava, reengenharia é o que há ideal, e eu falando com minha professora, na época, me achando, estava lendo lá, reengenharia, Fabrício, você lembra do Schumpeter, que a gente não lembra? Então, Schumpeter na década de 60 já falava sobre isso. E os processos são muito cíclicos também, tá? Agora, a dica que eu dou para vocês é o seguinte, não fique preso somente, obviamente que os professores, eles fazem um bom trabalho, eles desenvolvem muito as competências técnicas, mas vocês não podem ficar esperando muito só o que está na sala de aula. Eu recomendo assim, às vezes assim, eu digo assim, pega um trabalho voluntário, pega projetos, tem editais de projeto direto, se eu não me engano, acho que, não sei se é o Porto Céu Imitando que eu vi, já vi projetos que abrem para o mercado para estudantes. Para vocês desenvolvam um projeto de pesquisa, que vocês desenvolvem esses projetos, tem projetos da ANTAC que desenvolve para estudantes, tem vários projetos, que você quer ingressar na área portuária, faz muito sentido. Eu tive uma estagiária, que hoje ela é diretora da Rumo, ela é gerente regional da Rumo e foi diretora da Vports aqui. Ela foi minha estagiária lá na Ultragás, não era nem na Vports. Ela era minha trainee, inclusive. Essa menina, quando ela estava lá na Ultragás, ela tinha interesse em trabalhar na área portuária. Ela não queria na área de petróleo e gás, ela queria na área portuária. Ela começou a se especializar e começou a participar de projetos junto à ANTAC. Aí ela pegou projetos da ANTAC, pegou projetos lá do Ministério dos Portos, pegou projetos sem ganhar nada. Só que a bagagem que ela adquiriu, o currículo que ela adquiriu, essa menina ela despontou, ela falou, minha chefe aqui, eu ainda brinquei com ela, Maiara, ainda bem que eu fui um cara bacana quando eu era seu chefe, porque agora você é minha chefe, entendeu? Mas a vida é assim, tá? Então a dica que eu dou é essa. Agora, se o Júlio, de repente alguém quiser falar um ponto de vista técnico dos engenheiros, se quiser, fica à vontade. Você queria falar alguma coisa? Uma dica para ele? Porque assim, eu não sou engenheiro, então assim, eu fico... Pode. Boa tarde, meu nome é Fernanda, eu vou falar mais tarde da parte de descaracterização, mas para engenharia de produção, eu fiz engenharia civil aqui na UFS e durante metade do curso eu queria mudar para produção. Como acontece muito, todo mundo quer mudar para produção, para civil, assim, eu vejo uma tendência, né? E eu peguei muita matéria optativa. Então, no que eu trabalho agora, muita gente usa simulação de eventos discretos. Então, usar o Arena, Flexim, ferramentas de simulação de processo, foi o que você falou, para identificar gargalo. E aí conseguir fazer um digital twin, por exemplo, para falar, se eu botar uma carreta a mais, o que acontece? Então, vocês têm uma matéria para isso. Tem matéria de logística 1 e 2, e na 2 vocês veem pesquisa operacional. Então, tem uma visão de otimização de processo mesmo, roteirização, dimensionamento de frota. Então, eu vejo uma grande oportunidade nessas matérias, mas é claro, tem um mundo grande. Isso aí é um pontinho que foi onde eu me especializei, mas que eu vejo como muita oportunidade dentro da produção. A qualidade, eu acho que tem... Vai me alertando sobre o tempo, hein? Isso.
Tem uma cativa de portos aqui também. Então o professor Rodrigo Rosa ministra e várias empresas compraram esse curso para os profissionais. E aí você tem a oportunidade de fazer de graça aqui na universidade. Então eu recomendo muito. Obrigado, Fernando. Rodrigo, inclusive, é parceiro nosso também. O Rodrigo foi orientador de vocês dois, inclusive. É uma pessoa fantástica. Júlio, pode, por favor. Gente, rapidinho, a gente só, por questão de horário, o João me alertou aqui. Aí vai, não. Pode falar uma pergunta. Aí mais uma pergunta, você fala mais uma pergunta e a gente finaliza. Ah, perdão, seu nome é seu nome? Meu nome é Juan. Vamos lá. Boa tarde, pessoal. Você perguntou um pouco das funções, né? Aí a palavra sempre depende, né? Porque, por exemplo, vou dar alguns exemplos práticos de funções dentro da área portuária. A gente tem muito na imagem que as funções disponíveis são dos estivadores, dos arrumadores, dos conferentes, que são quem provavelmente está fazendo a operação tocando o rumo do navio, né? Mas você tem um monte de atividade que foge só da operação do navio, que pode ser ocupado por engenheiros, que é o que eu costumo procurar no mercado constantemente. Por que eu falo depende? Por exemplo, tem uma função que a gente tem lá, que é um técnico. Mais uma pergunta não dá, a gente pode fechar para depois. Né? Tá bom. Um navio atraca, uma pessoa é responsável por cuidar daquele navio, desde a hora que ele atraca até a hora de fazer a desatracação, acompanhando performance, avaliando estudando se a quantidade de mão de obra que está sendo utilizada, se os recursos que estão disponíveis para fazer a operação estão adequados. Então, é uma função prática que o engenheiro ocupa dentro das nossas operações. Isso olhando para bordo. Quando eu olho para a atividade de apoio, né, que quem coloca a carga desgastada, você tem sala de controle, por exemplo. Então, são funções ocupadas, né? Tem os técnicos de sala de controle, são ocupados por engenheiros, onde as pessoas estão ali acompanhando câmeras com inteligência artificial, acompanhando tábua de maré para ver se a hora de programação do navio. Então, você tem ali uma série de dados que você precisa continuar adaptando e interpretando para fazer aquela produtividade com o esperado, com a meta esperada. Você pode migrar isso para uma área de qualidade, né? Por exemplo, você tem a área de engenharia que está trabalhando para fazer as manutenções no dia a dia do corpo. Você tem a área civil de projetos, né? Então tem que estar ampliando, tem gente junto, tem engenheiros ali participando das áreas de projeto, como é que vai ser a ampliação. Então tem áreas de tecnologia, como é que a gente vai colocar a tecnologia dentro do corpo, como é que eu vou colocar a inteligência artificial. Então o campo é diverso. Depende da área que você mais querer atuar. Bom, acho que consegui responder. Obrigado, Júlio. Gente, eu sei que tem uma pergunta agora, mas é que o João me alertou por questão de horário. Então, para não atrasar o cronograma, vou pedir gentileza. Depois, pode mandar a pergunta depois para nós, que a gente responde ela independente. Mas, assim, queria agradecer a todos, tá, pela oportunidade, pessoal. Espero que a gente tenha dado um briefing, né, do que vocês que está por vir, tá, acho que no mercado. E acho que tem uma oportunidade enorme para muitas pessoas que estão aqui, se quiserem abraçar o projeto. Obrigado a todos, pessoal.